Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje tem parte 2 do programa com Jorge Martins. Semana retrasada nós mostramos a história dele, que é uma história de superação, uma história linda. Jorge, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Tudo bem, Patrícia? É um prazer eu estar aqui no programa. E mais ainda, muito gratificante é saber que os telespectadores também, estarão nos dando essa audiência. E se você ainda não assistiu a parte 1 do programa, corre lá no YouTube e escreve Jorge Martins, Programa Memórias, Vale TV. E aí você acompanha a primeira parte do programa Memórias. E para dar um spoiler aqui, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou resumir. Então, o Jorge, ele foi abandonado pela mãe, criado pela avó. Numa caixa de sapatos, Numa caixa de sapatos. Perdeu a avó na infância. E depois, Jorge, resume pra gente. Com 10 anos de idade, né? Com 10 anos de idade. Fiz uma promessa para ela que eu não ia ser um bandido, um criminoso. Naquela mesma noite, aquele mesmo dia, ela faleceu. E de lá para cá, eu me tornei um menino de rua, fui morar nas ruas, fui parar em Porto Alegre, contrariei tudo e a todos, Enquanto todos fizeram um caminho, eu fiz um caminho inverso. Eu era para ser o maior bandido, era para ser um drogado, um criminoso, mas isso dependeu de mim, me transformou e me tornou no homem que eu sou hoje. E empresário, olha só, professor. O Jorge, ele recebeu um convite de uma pessoa para ir a Porto Alegre e lá ele teria comida, renda e moradia. Chegando lá, qual que era a proposta de trabalho, Jorge? Naquele estado de beligerância que eu vivia, eu acreditava em todo mundo. Qualquer um que viesse fazer uma proposta para mim, eu acreditaria. Pelo estado de desespero, fome, não sabia o que ia ser de mim. O meu futuro era uma incógnita, Já tinha deixado os estudos, passava fome, andava nas ruas catando papel, dormindo no cemitério aqui em Hamburgo Velho para fugir das drogas. Então, a primeira proposta que eu tive, eu acreditei, eu abracei com unhas e dentes, E sempre com aquela fé em Deus. Mas eu acreditei numa proposta que eu recebi de um homem que às vezes aparecia ali na praça, pagava um pão comigo, para mim, com manteiga e café. E esse dia ele apareceu depois que meu pai tinha me corrido de casa. E eu voltei para a praça de novo, depois de ser preso, dormi na delegacia. Eu voltei para a praça, não tinha mais nada o que fazer aqui em Novo Hamburgo. E ele disse, olha, tu quer ir para Porto Alegre? Eu vou te pagar um lanche aqui. Se tu queres ir a Porto Alegre, fica aqui mais esse dia e amanhã nós vamos para São Leopoldo e depois vamos para Porto Alegre, tu vai ter comida, vai ter trabalho, vai ter tudo por lá. E eu acreditei. Para fazer a produção desse programa, Jorge, eu assisti um outro programa que se chama Canal Aberto. Foi gravado em 2015 aqui na Vale TV mesmo. A apresentação de Fernando Marco, a pauta era morador de rua. E nesse programa você fala que o primeiro trabalho em Porto Alegre foi limpando o chão da Assembleia Legislativa. Conta pra gente os detalhes, Jorge. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive, porque depois de 2 anos e meio dormindo na Praça da Alfândega, percorrendo ali a Rua da Praia, a Borges de Medeiros, lavando pratos para ganhar o resto de comida nas lancherias por ali, tomando banho e me banhando, quer dizer, tomando banho, me banhando naquelas águas sujas do banheiro público da Praça da Alfândega, dormindo ali nos bancos, ficando ao relento. Isso com que idade? Ali eu já estava com 12,5 para 13 anos. E o que me protegia ali eram os jacarandás.
diz que os jacarandás se dobravam assim, que era para me proteger, né? Mas eu acho que a força, né? Deus também, eu tinha essa proteção divina, porque eu herdei isso da minha avó, eu acreditava muito em Deus, eu tinha muita fé. Por isso que eu digo hoje, né? Se tu não tens mais aonde te agarre na tua fé. E foi o que aconteceu comigo, eu me agarrei na minha fé e acreditava nas pessoas. Só que eu acreditei nessa pessoa que me levou para Porto Alegre e quando eu me dei conta, antes de eu ter essa oportunidade de limpar o chão da Assembleia, quando eu me dei conta, eu tinha sido levado para lá para me prostituir. Então eu era vendido para os homens, né? Para aqueles que ficavam ali naquela época, que se dizia caçando na Praça da Alfândega e na Rua da Praia, principalmente à noite. Mas ali eu convivia com prostituta, né? Com homossexuais, eu convivia com assaltantes, traficantes, com todo tipo de gente, né? Então vê que eu tive várias fases na minha vida e tive todas as oportunidades, inclusive mais fáceis, de cair na droga, de cair na criminalidade, e eu resisti a tudo isso. Então por isso que muitos dizem que eu sou uma exceção. Eu tenho uma missão aqui, né? E eu já me dei conta disso, que eu tenho uma missão aqui. Porque voltando atrás no meu passado e rememorando tudo que eu passei, né? Fome, frio, doença, né? Apanhei, né? Tudo que alguém... Eu digo que eu comi o pão que o diabo amassou e botou fora, né? E passar por tudo isso e sobreviver, ser o homem que eu sou hoje, né? Me despojar de sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, é muito difícil hoje, principalmente o jovem de hoje, né? Agora a gente chega no momento em que eu pergunto como Jorge Martins deu a volta por cima. E eu acredito que essa é uma pergunta muito esperada pelos telespectadores. Então, Jorge, em que momento você foi em busca de conhecimento, em busca de cursos? Que momento você pensou, não tem jeito, eu preciso estudar. Só o estudo vai me tirar dessa situação. Quando virou a chave? Quando que teve essa oportunidade? O que me tirou dessa situação, em primeiro lugar, fui eu mesmo. Pela maneira que eu me portava, né? Pela maneira que eu me mantinha diante das pessoas, certo? Todos diziam que eu tinha uma boa índole, né? Eu não roubava de ninguém, né? Mas chegou um momento, antes de eu partir para os estudos, eu tive que trabalhar. Eu abdiquei dos estudos porque eu tinha que trabalhar e tinha que sobreviver, né? A largata, se ela não sair do casulo, ela não vira borboleta. E eu acho que foi esse momento que eu comecei a sair do casulo. O momento que eu ganhei a primeira oportunidade foi na Assembleia. Mas antes disso, eu fazia tudo que os outros me pediam ali. Eu dividia a caixa de engraxate, né? Eles não me davam mais a caixa de engraxate depois porque eu não dava dinheiro para eles. Eu ganhava o dinheiro da graxa e ia me alimentar. E muitas vezes eu ia no entreposto, ali num posto de saúde que tinha ali também, doar sangue porque eu ganhava um copo de leite e um pão com manteiga, né? Então eu fazia de tudo para sobreviver. Por quê? Porque a fome, a pior coisa que existe é a fome, né? Isso é a pior coisa que o ser humano pode passar. E era literalmente a luta pela sobrevivência. Eu vivia cada momento, cada dia. O outro dia, para mim, era uma incógnita, né? Porque, assim, batia o sino da igreja, chegava às 6 horas, eu não sabia onde é que eu ia dormir, né? Batia o sino da igreja pelas 6 horas da tarde, 6h30, eu não sabia para onde eu ia, né? Então, eu passava frio, eu passava calor, eu tinha muito receio, muito medo, porque eu não sabia o que as pessoas iam fazer comigo, né? Podia até botar fogo em mim ali. Mas eu tinha uma proteção divina que eu acho que me ajudava e que me alimentava para mim ter essa fé, essa força de vontade. Porque o que define o ser humano do outro não é onde ele está inserido, não é o poder aquisitivo, não é a cor dele, né? É a vontade. E eu acho que foi o que me definiu, essa vontade que eu tinha com a fé, né? A fé remove montanhas. Então, eu nunca fugi dos meus propósitos, eu tinha objetivos na minha vida, a gente tem que ter objetivos, né? Eu acreditava em mim, e isso foi muito importante, e eu sabia que um dia ia acontecer.
alguém ia me olhar com os olhos diferenciados, né? E ia me oportunizar alguma coisa. E foi num momento deste que um homem que às vezes passava ali, me dava uma gorjeta, viu e disse, olha, eu vi que eu tenho notado tu aqui há muito tempo, vi que tu tem boa índole, tu é diferenciado, não é igual aos outros meninos que andam por aí, né? Roubando, assaltando, furtando, e eu tenho uma oportunidade para ti, se Isso tu quer com trabalhar. que idade? Eu já tinha uns 15 anos de idade. E em que 15 para momento 16. apareceu uma oportunidade de retornar os estudos? Isso foi depois que eu já tinha meus 20 e poucos, 30 anos. Tinha saído da Santa Casa, eu estava trabalhando na Santa Casa e fui trabalhar na escola, no Instituto Educacional São José. Então eu precisava me aprimorar, né? Eu precisava estudar e eu tinha certeza que o estudo ia me dar mais conhecimento, né? Ia me abrir oportunidade, tanto na parte pessoal como na parte profissional, né? E eu também precisava de estudar, né? Eu tinha sede de estudo, até para mim encontrar um lugar no sol, né? Abrir as oportunidades para mim, e principalmente no setor de trabalho, né? E eu poder me qualificar, que era muito importante. E daí eu fui estudar. Eu já tinha 20 e poucos anos, 30, e depois me tornei coordenador dessa escola. E Jorge, quais eram as suas dificuldades nesse período de estudos? A minha dificuldade era eu me manter nos estudos. Era eu me alimentar, pagar um lugar para mim morar e pagar os estudos, né? Porque ninguém pagou estudo para mim, nem nada. Ao contrário, quando eu juntava um dinheiro em Porto Alegre, eu mandava procurar minha mãe, porque a minha mãe tinha problemas mentais, eu mandava procurar minha mãe aqui, mandava num envelope, né? Ia no correio, botava no envelope para determinada pessoa para entregar para minha mãe, acreditando que chegaria nas mãos da minha mãe. Então, eu sempre procurei, assim, depois, eu sempre quis, né, melhorar a minha vida, ter oportunidade, trabalhar, né, ter o meu sustento, ter o meu salário, para poder ajudar a minha mãe e, quiçá, ajudar o meu pai amanhã, depois, se ele precisasse de mim, mesmo que ele tenha abdicado de ser meu pai. E Jorge, uma pergunta. Você tem várias formações, formado em neurociência, administração, pedagogia, me ajuda, transações imobiliárias. A sua história te motivou a escolher esses cursos? O que te influenciou a escolher esses cursos? Em nossos pensamentos fazemos nosso mundo, né? Tudo está aqui. O que me incentivou foi a convivência que eu tinha com outras pessoas que eram esclarecidas, graduadas, né? E eu comecei fazendo um curso de ator, primeiro de modelo, que eu fui modelo, né? Nesse interregno que eu andei pelas ruas, eles me acharam, uma agência me achou e eu passei a fazer figuração. Eu também ganhava dinheiro. Eu tinha o cabelo comprido e tal, me achava um menino bonito e eu comecei a fazer figuração. E isso aí me despertou esse lado artístico também, porque eu era muito envergonhado, eu tinha vergonha de falar, de olhar para as pessoas. E isso, de uma determinada forma, me ajudou. Vê bem, eu sou do tempo que eu fiz o comercial aquele Gessilever, do Rexona. Você usa Rexona? Sempre cabe mais um, né? Então as pessoas se encantavam por mim. E eu voltava para a rua de novo, ganhava roupa. E ali me despertou, né? Eu passei a me conhecer um pouco mais. Eu não imaginava quem eu seria na vida, né? Eu queria trabalhar, ter uma profissão. E acabei me descobrindo, e dentro desse descobrimento, tantas coisas brotaram de dentro de mim, né? E tantos segmentos que eu passei a seguir e me especializar, né? Que primeiro eu fui modelo, fiz cursos de modelo, pagaram para mim, então eu desfilava, eu era modelo, e depois disso eu voltei para o teatro. Eu fiz teatro com o Zé Adão Barbosa, fui para o Rio de Janeiro e me tornei ator profissional com DRT. Mas depois eu já tinha segundo grau e tudo, né? Aí eu fiz técnico em transações imobiliárias, eu achei que eu tinha que ter uma carta na manga, eu sempre fui de vender, comprar, né? E me tornei corretor de imóveis, consultor de imóveis.
Há muitos anos eu sou consultor de imóveis. E aí eu fui seguindo a carreira, não parei mais, né? Depois eu me tornei ator profissional, fiz arte cênica. Depois me despertou voltar aos estudos novamente. Aí eu fui fazer administração, me formei em administração, bacharel em administração. Depois eu fui fazer neurociência, para entender como é que funcionava o cérebro, o desenvolvimento da criança. E não parei mais, despertei para aquilo. E agora estou entrando no mestrado. Olha só. Tenho gente, 2 então, pós-graduações, sou professor de educação infantil. o Jorge ele tem conhecimento em todas as áreas, né? Então, administração, neurociência, nada a ver uma área com a outra. Mas tudo está inserido no desenvolvimento do ser humano. Isso me despertou porque tudo que o ser humano passa, tudo que a criança passa do 0 aos 7 anos de idade, ela leva para o resto da vida, né? Para o resto dos dias dela. Né? E é nesse período que a criança desenvolve as feridas emocionais. Essas feridas que ficam expostas, né? Então é muito importante tu olhar para dentro, encontrar essas feridas e dizer o que está me afetando. Olha, aqui tem uma ferida aberta, eu vou ter que tratá-la e curá-la, né? Então isso aí me despertou, porque através de mim mesmo, experiência própria, porque tudo que eu passei, o que me levou a ser o homem que eu sou hoje? Isso é um ponto de interrogação, né? Eu tenho que ter uma proteção divina, eu tenho que ter uma missão aqui. Porque se vocês acompanharem toda a minha trajetória, eu talvez ficaria aqui meses contando para ti, em detalhes. Né? Então, se tu acompanhar toda a minha trajetória, vai dizer, é impossível que o múmia paralítica está vivo. E realmente, o meu apelido era múmia paralítica porque eu caminhava todo endurecido, assim, todo rígido, me protegia com um casaco que eu ganhei nas ruas aqui em Novo Hamburgo. Né? E eles achavam que o múmia paralítico estava morto. Eu voltei depois de 19 anos, 20 anos, de carro à minha cidade de Novo Hamburgo. E em que momento, Jorge, surgiu a ideia de fazer um livro contando a história de Jorge Martins? Nossa Senhora, todas as pessoas que me encontravam, pessoas que me viam na rua aqui, diziam, Jorge, tu tem que contar, tu tem que escrever um livro. Eu não imaginava que eu seria escritor. Eu não me considero um escritor, eu acho muito orgulho, né, dizer que eu sou um escritor. Eu escrevo livros, né? E eu não imaginava que eu teria esse potencial, mas eu não imaginei tantas coisas na minha vida, onde é que eu iria chegar, né? E fui descobrindo que eu tinha esse potencial. Eu acho que se a gente apostar naquilo, ter objetivos, né, e descobrir do seu potencial, né, se autoconhecendo, né, eu acho que tu tem habilidades, pode adquirir habilidades para fazer qualquer coisa, né, mas tu tens que ter foco. E eu fui colocando aquilo na minha cabeça, né, na minha mente, né, eu tinha insights, né, que me davam, eu já estava atuando como ator, eu estava gravando Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, né, em São Gabriel, uma cidade que se chama Suspiro, a 15 quilômetros quase de São Gabriel, e me deu um insight. Os que estavam ali, os atores e tal, me cobravam, Jorge, não vai escrever teu livro? E o teu livro? Os diretores, os meus amigos, né, da atualidade, né, as pessoas com quem eu convivia no comércio, as pessoas aqui de Novo Hamburgo que me conheciam, que passaram a conviver comigo, a saber de mim, né, me cobravam muito de escrever esse livro. E eu pensei e dei uma resposta para mim mesmo, eu vou escrever, porque se eu salvar uma criança, se eu salvar uma pessoa, já valeu a pena ter escrito. Exatamente, exatamente. E para quem não sabe, gente, o Jorge ele foi patrono de 27 feiras do livro. Até agora. Até agora. E em 198 cidades do Rio Grande do Sul. Sim. É isso, Jorge? Sim. E sem contar as outras cidades fora do estado. Sim, muitas, muitas. Eu tenho lá no meu currículo, na minha agenda, né, arquivados aí, passagens assim que eu jamais irei esquecer, né? Todos os tipos de pessoas passam pelo meu caminho, pela minha trajetória, né? São caminhos diferentes, mas caminhos cruzados, que se cruzaram. Eu acho que é uma oportunidade que Deus dá, tanto para mim como para as pessoas, para os meus leitores, para as pessoas que vão me assistir, né, que vão me ouvir, porque ninguém sai da minha palestra como ela entra.
né? Ela se transforma. E é muito gratificante isso, saber que tu pode ajudar alguém, os depoimentos que eu ouço, né? As mensagens que eu recebo de pessoas que se salvaram, pessoas que iam se suicidar, pessoas que queriam estímulo na vida, que estavam nas ruas, se transformaram. Isso não tem preço. Não, e o interessante é que nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa e que ela falou que conheceu a história de Jorge Martins através de uma entrevista na TV. E ela pegou essa entrevista e mostrou para uma outra pessoa, para um cliente. E esse cliente saiu transformado, né, do bate-papo. Roda aí. Meu nome é Carlos Pozobon e eu, com muito orgulho, quero dizer que eu sou amigo do Jorge Martins. Como é que eu conheci o Jorge Martins? Foi em 2012, quando num dia, muito cedo da manhã, eu liguei a TV e estava passando a reportagem, a matéria sobre a vida do Jorge. E aí eu olhei aquilo e aquilo me impactou tão profundamente que logo após eu ia atender um cliente, eu ia dar treinamento para um cliente meu. E aí esse cliente me trouxe vários relatos sobre a sua vida, dos problemas que ele estava enfrentando na sua vida. E eu pedi licença para ele, para passar para ele, mostrar a história de vida de um homem que fez algo significativo. E aí eu botei para ele assistir a história do Jorge. Isso foi tão impactante, isso foi tão positivo que modificou a vida desse meu cliente. A história do Jorge modificou a vida deste meu cliente. Depois disso, então, eu tomei a seguinte decisão: eu vou ligar para o Jorge, eu quero conhecer ele e eu quero ver a possibilidade dele participar junto comigo nas minhas palestras. E aí acertei com ele e convidei ele para participar de 2 palestras. E a participação dele foi muito impactante, foi muito forte e ajudou muito as pessoas ao ele contar ao ele relatar o que de fato ele tinha passado na vida dele. Ou seja, ele era um testemunho vivo da capacidade de superação de um ser humano. Isso foi lindo demais. E eu agradeço a participação do Jorge nesses 2 momentos importantes, tanto da minha vida, por estar perto do Jorge, quanto da vida daquelas pessoas que tiveram acesso, que tiveram contato junto com o Jorge. E na verdade, Jorge, tu é um presente para a nossa humanidade, porque quando tu nasceu, tu é um presente de Deus. Mas o que tu te tornou é um presente teu para Deus. Então, meus parabéns, Jorge, por tu ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa fantástica que tu é, e que tu, com a tua história de vida, com o teu sofrimento, com as tuas adversidades, com as tuas buscas, tu consegue iluminar e impactar positivamente outras vidas. Tudo de melhor sempre na tua vida. São esses depoimentos que fazem a gente nunca desistir, né? Eu sempre procurei pessoas assim, como o Carlos Pozobon, que foi Deus que colocou ele no meu caminho, né? Ele hoje é um irmão que eu tenho, é um incentivador de pessoas, sabe? E eu acho que foi Deus que fez que nós nos encontrássemos e juntássemos as nossas vidas em benefício dos outros. Muito obrigado ao Carlos, muito obrigado por ele ter me proporcionado e me dado a oportunidade de eu ter podido contribuir um pouco com alguém. E acredito, Jorge, que depoimentos assim é que fazem você olhar para trás e pensar, tudo que eu fiz até aqui valeu a pena. E não me arrependo de nada. Com certeza, eu acho que todas as pessoas deveriam pensar assim, né? O que eu estou fazendo para melhorar a vida do outro? Isso é muito importante, porque nós não vamos levar nada. A roupa que vestimos não é o que somos. O espírito que nós temos é o que somos. E é isso que a gente leva depois do desencarne para quem é espírita. Com certeza, nós estamos aqui numa evolução, numa época de transição, né? Temos que nos aperfeiçoar. E o que vai ficar aqui é o que não morre nunca. É a lembrança. O que vai ficar de positivo, de bom,
de útil na vida das pessoas. Jorge, falando em lembranças, quando a gente grava uma matéria, uma entrevista e coloca no YouTube, isso fica para sempre, vamos dizer. Você lembra qual foi a primeira entrevista que você deu para um veículo de comunicação? Eu creio que a primeira entrevista que eu dei para o meio de comunicação, eu acho que foi aqui. Eu Olha acho só. que foi 40 minutos com o Martin, se não me engano. Isso antes do livro ou depois do livro? Assim que eu estava lançando o livro. Eu acho que foi um pouco antes do livro, em 2010, se não me engano. Falando em livro, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. Na volta, nós mostramos todos os livros de Jorge Martins. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Nós já gravamos a primeira parte, 2 finais de semana, né, nos 2 últimos domingos, e agora a gente está dando continuidade à segunda parte do programa. Então, para quem não assistiu, novamente, repito, assista a primeira parte para que você tenha uma noção dessa história e da história de superação de Jorge Martins. O Jorge escreveu 6 livros, certo? O primeiro falando sobre a história de vida dele. O segundo, Jorge, qual seria? O segundo, Menino da Caixa de Sapatos. Esse aqui é para um público? Infanto-juvenil. Todos esses livros, eles estão disponíveis onde, Jorge? Direto comigo mesmo, né? O ponto-chefe é o Meu nome é é Jorge, né? Talvez meu livro seja uma inspiração, uma atenção para a sociedade. Assim como esse meu depoimento, eu acho que o nosso telespectador, aquele que está nos assistindo, ele não vai terminar essa entrevista como ele começou. Eu tenho certeza disso. O importante é nós sermos a melhor versão de si mesmo. Correr risco e saber que às vezes seremos bem-sucedidos e às vezes iremos fracassar. Faz parte da vida. Exatamente. E o terceiro livro, Jorge, qual seria? O terceiro livro é O Menino e Seu Segredo. É um livro mais infantil. Vou mostrar aqui para vocês. Olha Ele só que faz uma história lindo. fantástica do ratinho e do menino. O ratinho pode Vamos ser mudar a mágico, câmera. ele faz travessuras e ele tem um segredo. Quem lê vai descobrir o segredo. Olha só, gente, spoiler. O ratinho se chama Valente. E o... Deixa eu ver aqui, já foram 3. E o quarto? O quarto foi Transformação, que traz a vida do Zezinho. É um livro mais direcionado às drogas, né? Que vamos mudar de câmera para ficar mais pertinho, para vocês observarem melhor. Trocamos? Isso é importante saber que as drogas não levam a caminho nenhum, Aqui. a não ser a sua própria destruição. E isso é um tema importante, né, Jorge? Porque na tua época não tinha tanta droga, né? O crack, por exemplo, não existia naquela época, mas né? tinha Mas drogas agora... que era mais acessível, porque eu trabalhava, por exemplo, passando cola em salto de sapato, que hoje é loló, né? Era mais escondido, não era tão aberto hoje. E não tinha tantas pessoas que defendiam a droga
como tem pessoas que defendem a droga hoje, né? E depois eu escrevi o quinto, sexto livro, foi A Amizade Torce por Todos os Times. Isso quer dizer que nós não somos, nós somos rivais, não somos inimigos. Podemos conviver como verdadeiros amigos, mesmo torcendo para times diferentes, né? Tendo personalidade diferente e a nossa maneira de ser, nos respeitar. O respeito acima de qualquer escolha. Não tô colaborando muito aqui, velho. Tudo termina num gol do coração, que é a penúltima vamos mostrar aqui página. a última página. Penúltima página. Mais uma. Ops. Mais uma. Calma aí. Tranca Aí. o dedo. Aí. Aqui. Olha só, gente. Em uma imagem, quanta mensagem, né? Meu sexto livro, o sétimo ainda não lancei, o meu sexto livro, né? Este livro aqui, as cores e as ilustrações deste livro representam as diferentes visões de mundo. Eu trago aqui a inclusão. Importante falar desse tema atualmente. Na verdade, sempre foi importante, né? Mas cada vez mais estamos, ainda bem, né? Discutindo esse assunto. Então, fica aí a dica de leitura para o final de semana. E, Jorge, nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa que te conheceu na Feira do Livro em Carlos Barbosa, que é a cidade onde ela mora. Roda aí. Olá, sou Norberta Guerra, resido na cidade de Carlos Barbosa. Tive o privilégio e prazer de conhecer pessoalmente Jorge Martins, após uma palestra promovida pela Feira do Livro da cidade. Lembra, Jorge, aquele dia chovia muito. Ao ler o teu livro, por muitas vezes me emocionei. Parece até difícil acreditar como sobreviveu a tudo. A sua história de vida é emocionante. Não tenho palavras o suficiente para te cumprimentar pela sua trajetória de vida. Você é merecedor de tudo de melhor e de muito respeito. Nada é por acaso na vida, como eu estar aqui agora. Estou muito grata por fazer parte dessa etapa. Querido Jorge, em meu nome, da minha família e da cidade de Carlos Barbosa, deixamos um forte abraço e nosso eterno respeito pela pessoa que você é. Esperamos nos encontrar em breve. Um grande abraço. Nós estamos exibindo aqui no notebook os depoimentos para o Jorge, porque alguns corromperam. E, Jorge, nós temos agora o depoimento de uma outra pessoa que também te conheceu na Feira do Livro, só que foi não uma feira promovida pelo município, foi uma feira promovida por uma escola. Então, nós exibimos agora. Eu conheci o Jorge em 2013, numa feira de livro na escola. E me emocionei demais com a sua história de vida. Eu admiro muito esse ser humano que, ao invés de se lamentar, buscou forças para se reerguer e ainda ajudar as pessoas que sofrem, contando suas histórias, dando esperança e mostrando que a dignidade é um valor pelo qual vale a pena a gente lutar. O Jorge é um amigo que eu tenho o privilégio de ter ganhado. E além de tudo, ele me presenteou com um personagem que ele criou no livro Transformação, eternizando a professora Marli, que ele diz ser inspirada nessa educadora apaixonada por leitura. Obrigada, Jorge. Gratidão pela tua coragem e pela tua luta constante. Com a palavra, Jorge Martins. Eu me emociono, né? Falta palavras para mim.
O depoimento anterior, a Norberta Guerra, né? Ela foi uma pessoa, é uma irmã de luz que eu ganhei, que eu encontrei ela durante a minha trajetória e agradeço também a Deus por tê-la como amiga, como uma irmã de luz hoje. Já estive lá na cidade dela, ela se tornou tempos atrás minha inquilina de temporada da praia e foi uma pessoa que eu agradeço a Deus por ter conhecido, sabe? É uma pessoa de tantas, como tantas que Deus bota pessoas do bem na nossa vida. Eu só tenho a agradecer esse depoimento que ela deu, né? E me sinto gratificado por saber que eu tenha somado positivamente junto a ela, junto à família dela e à comunidade de Carlos Barbosa. A Marli Fiorentin também foi a pessoa que eu conheci em 2010, na Feira do Livro de Porto Alegre, no lançamento do meu livro, e ficou marcado quando ela disse para as pessoas: vocês não esqueçam desse nome, meu nome é Jorge. E chegou na cidade dela, espalhou o meu nome, que tinha me conhecido, que teve acesso ao meu livro, leu a minha história, a minha maneira de escrever, e que achou aquilo, né, que aquele autor que escreveu, que o nome era Jorge, que ela passou a me conhecer ali na feira, só podia ser uma pessoa que Deus botou no mundo e que trouxe para iluminar as pessoas, né? E que fez questão que eu fosse na Feira do Livro e nas escolas de Nova Bassano levar a minha história e fazer atividades por lá. Foi outra pessoa que Deus botou na minha vida, que só veio a somar, pessoa do bem, uma pessoa que prestou muito trabalho, muito serviço, né, no âmbito pedagógico, uma professora que tem assim um histórico incrível, né, e deixou também um legado, e tem deixado um legado muito grande na educação de Nova Bassano, né? Muitas crianças, muitos alunos que hoje estão formados se inspiraram e foram, né, adquiriram conhecimento através da Marli Fiorentin. Muito obrigado a vocês duas, Norberta e a Marli, pelo depoimento. Jorge, nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa que te considera ídolo. E não só ele, mas toda a família dele. Roda aí. Martins, um grande amigo antes de tudo. Uma pessoa que é fácil de falar, porque ele, só pelo fato de ser um meu amigo. Agora, por outro lado, ele teve duas opções: ou seguir uma vida correta, procurando a felicidade, ou o que a vida ofereceu para ele, que foi caminhos difíceis, de dificuldade, mas a vontade dele de ser feliz e de levar muita gente com ele nessa felicidade fez a diferença no mundo. Então hoje ele é o nosso grande ídolo, é um grande ídolo da minha família, dos meus amigos, e cada vez ele tem mais e mais amigos pela pessoa que ele é. Muito obrigado por ser meu amigo. Com a palavra, Jorge Martins. O Gilmar é um irmão que eu ganhei, né? Um irmão que Deus me botou também no mundo e na minha trajetória, que até meus sentimentos, porque ele perdeu a esposa há pouco tempo, a Maria Helena, que foi diretora de cultura de Gramado, uma pessoa que eu tinha como uma irmã também, que contribuiu muito comigo quando eu estive patrono da Feira do Livro de Gramado em 2014. E o Gilmar é um irmão que eu adquiri, que está sempre do meu lado, estamos sempre juntos, nos damos tão bem porque a gente se respeita. Eu respeito ele como ele é e ele me respeita como eu sou. E isso só tem tornado cada vez mais forte o laço que nos une como verdadeiro amigo e como verdadeiro irmão, né? E eu agradeço muito esse depoimento de Gilmar. Eu tenho certeza que ele fala do coração, assim como todos os depoimentos aqui, né? As pessoas falaram do coração, consciente também do que estão falando, porque fazem parte da minha trajetória e fazem parte do trabalho que eu hoje, né, me dedico e tenho assumido como missão. Eles são colaboradores
titulares e importantes desse meu projeto de vida que eu tenho e que eu boto em praticidade hoje no meu dia a dia. Jorge, nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa que é da cidade de Ibirubá. Sabe mais ou menos quem é? Já imagina? Mais ou menos. Depoimento de Jorge Ferreira. Roda aí. Olá, meu amigo, meu irmão e xará Jorge, a quem admiro muito. A função de diretor da Biblioteca Pública Municipal de Ibirubá me permitiu conhecer o escritor Jorge Martins. Foram 2 parcerias de incentivo à leitura que lhe trouxeram à cidade de Ibirubá, onde você é admirado e respeitado pelas qualidades de escritor e pela história de superação que é a tua biografia. Agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido essa pessoa incrível que é o Jorge, pois tens um coração muito maior que a sua própria estatura. Jorge, quero desejar toda a felicidade do mundo e pedir que continues a plantar o amor e a esperança, pois tu és um exemplo a todos nós, que a colheita é de acordo com a semente que cultivamos. Que tua fé em Deus o mantenha firme na caminhada e que estejamos juntos na vida eterna, pois Jesus breve voltará. Abraço, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. É outro depoimento, né, que comove a gente, e de uma pessoa como Jorge, meu xará, que Deus botou também no meu caminho, para a gente somar nossos esforços de termos um mundo melhor, um mundo mais humano, com mais amor, com mais fraternidade. E eu conheci o Jorge na cidade de Ibirubá. Na primeira vez que eu fui lá, participar da Feira do Livro e participar do aniversário da Biblioteca Justino Guimarães. Jorge é um irmão de fé que eu adquiri, um parceiro de projetos e uma pessoa que veio a somar, né? Que veio a somar junto comigo para a gente espalhar o bem para as pessoas, viu? Espalhar a fé em Deus, espalhar essa comunhão em Deus, que eu tenho certeza que nós somos vigiados, né? Que nós somos orientados por Deus a fazer o bem, desde que a gente se conheceu e que partimos, né? Começamos a comungar dos mesmos pensamentos de fé, né? De religiosidade e crentes a Deus, né? Como nós somos, nós tememos a Deus, por isso que nós somos dignos de sua bênção. Jorge foi a pessoa que Deus me botou no meu caminho. Estamos ainda com um projeto, né? Agora para a primeira Feira do Livro de Ibirubá, e que Deus abençoe o nosso projeto e que Deus abençoe você e a tua família, Jorge. Obrigado por seres meu amigo e meu irmão. Agora eu pergunto a você, Jorge. Já parou para pensar se a sua infância fosse mais fácil, se a sua adolescência fosse mais fácil? Como seria Jorge Martins hoje? Já parou para refletir sobre isso? Com certeza, eu não seria o homem que eu sou hoje, né? Não teria esse feeling que eu tenho. E talvez eu não fosse essa pessoa, essa ferramenta, que eu me sinto uma ferramenta divina, sabe? Eu acho que eu sou um instrumento de Deus, né? E tudo isso que eu passei, toda essa minha trajetória, eu acho que estava escrito, estava já delineado por Deus. E tudo que eu passei, eu acho que eu tinha que passar para ter essa bagagem, sabe? Para usar desta dor, dessa dificuldade que eu tive, como uma lição de vida, sabe? E como estímulo para levar para as pessoas. Porque hoje eu sou um verdadeiro incentivador e me sinto um verdadeiro instrumento de Deus. Eu acho que eu fui moldado por Ele desde que eu nasci, porque eu contrariei a tudo e a todos, e isso não é em vão. E deve estar escrito que a minha passagem aqui não será em vão. E eu acredito nisso, acredito que eu tenho essa missão e que eu tenho que ir até o fim, até a hora que Deus me permitir. Amém. Eu assisti semana retrasada, se eu não me engano, uma palestra que falava mais ou menos o seguinte: a gente tem que ser grato, óbvio,
mas isso não tira da gente o direito de se indignar com a realidade em que a gente vive, seja a realidade pessoal, a realidade a nível social. Então, quando a gente se indigna, a gente tem duas escolhas. Ou a gente reclama, ou a gente muda. E o que Jorge Martins fez? Revolucionou. Não é, Jorge? O problema é que às vezes nós não nos aceitamos. E uma coisa fundamental é a gente se aceitar como a gente é. Se nós somos assim, foi porque Deus nos fez assim. E nós temos mania de admirar os outros e não de admirar a nós mesmos. Se Deus nos deu esse corpo, esse é o templo onde mora o nosso espírito. E nós temos que nos aceitar. Isso é um dos pontos fundamentais, nos aceitarmos como nós somos. Partindo deste princípio, eu tenho certeza que nós seremos melhor para os outros. E fazer de nós a melhor versão de si mesmo. Mesmo que a gente tenha certeza que teremos riscos. Os riscos fazem parte da vida. Os fracassos, as vitórias, faz parte da vida. O importante é a obra final. É aquilo que eu disse há pouco, é o que nós vamos deixar aqui. Né? O importante não é a gente ser visto pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é, porque nós não vamos levar nada. Então, é importante nós termos essa consciência da nossa missão aqui. E nós temos uma missão aqui. A nossa missão é ajudar os outros. A nossa missão é muitas vezes olhar com os olhos do outro, ser útil para os outros, ser importante para os outros. Não basta ser bom. Né? O importante não é ser bom. O bom é ser importante. Importante por aquilo que nós fizemos para os outros. Né? Da maneira que nós nos apresentamos, né? De sermos útil para os outros, melhorar a vida do outro, colaborar com o outro, né? E ser alguém a mais aqui que vai espalhar o bem e se colocar junto de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais humana. Antes, Jorge, nós estávamos falando sobre dom. E aí eu perguntei nos bastidores, obviamente, se uma pessoa ela já nasce com dom ou ela não tem nenhuma facilidade, mas ela pode desenvolver ao longo do tempo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu gostei muito da sua resposta nos bastidores antes. Assim, o dom é uma coisa que nós já nascemos com ele. Né? Nós temos uma riqueza de diamante incrível dentro de nós. Uma riqueza que está lá nas profundezas. E se nós queremos apresentá-la e mostrá-la ao mundo, nós temos que encontrá-la. E essa riqueza se chama dom. Muitos não desenvolvem porque não conhecem. Então, por isso que é importante se conhecer a si mesmo, saber naquilo que nós nos damos melhor, aquilo que a gente faz melhor, com gosto, com amor. Porque não basta a gente fazer as coisas por aquilo que a gente recebe, esperando algo em troca. Né? O importante é a gente fazer também aquilo que a gente gosta. Porque só fazendo o que a gente gosta que nós seremos felizes. E aí entra a diferença entre emprego e trabalho. Muitos querem emprego e não querem trabalho, né? Eu digo. Eu sempre me coloquei à disposição. Hoje tu encontra um menino, tu encontra alguém e diz, quanto eu vou ganhar para fazer isso, né? Eu nunca fui assim. Eu fazia, eu era útil, eu era prestativo, me colocava à disposição para ajudar as pessoas desde pequeno, mas não cobrava nada. Eles me davam de livre e espontânea vontade. Né? Hoje as pessoas só pensam no que elas vão ganhar. Mas e que dê o retorno, né? Aquilo que você vai ganhar de felicidade dentro de vocês, de satisfação pessoal dentro de vocês. Isso é o que mais importante. Claro que nós temos que unir o útil e o agradável. Né? Hoje em dia, tu tem que ter um salário, tu tem que pagar as tuas despesas, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Tudo é aquilo que tu vai encontrar dentro de ti que vai te tornar feliz.
vai te dar, vai ser gratificante para ti. Isso que vai ser tudo. E o retorno, né, como você mesmo falou, não é só em dinheiro. Tem todo um retorno por trás. E o que eu acredito muito nisso, Jorge, que o que a gente joga ao universo, uma hora ou outra, o universo, Deus, né, vai retribuir. Ele te devolve, ele te devolve. Não tem, isso não tem, a lei do retorno não falha, isso não. Não fala não. Um dos maiores defeitos que nós temos é a ingratidão. E uma das maiores virtudes é a gratidão. Veja bem, se não fosse os outros, eu não estaria aqui. Né? A gente morre a gente nasce pela mão dos outros, vive pela mão dos outros e vamos morrer pela mão dos outros. Sem os outros, nós não somos nada. Né? Eu achei que essa pandemia ia sensibilizar mais as pessoas, me parece que as pessoas estão mais materialistas. Muitos não têm medo de morrer porque vai perder a vida, mas vai perder o que tem, infelizmente. E nós estamos chegando na reta final do programa e aproveitamos para exibir o último depoimento. Roda aí. Oi, Jorge, meu amigo, meu irmão, é com uma grata satisfação que eu faço esse pequeno relato a respeito da tua trajetória, uma trajetória de luta, de garra, de perseverança, de uma infância e uma adolescência de extrema dificuldade, que conseguiste superar com a tua força, com a tua fé e com respeito ao próximo. Tenho orgulho de ser teu amigo, de acompanhar a tua jornada, a tua luta. Tenho certeza que tu és referência para uma série de pessoas, especialmente as crianças que vivem em zona de vulnerabilidade social e que precisam de uma luz, de um farol para que possam ter a perspectiva de um mundo melhor, de possibilidades de crescimento e não ficar restrito a essa dura e cruel realidade da nossa sociedade que exclui, que não respeita as pessoas, não só não respeita, como despreza as pessoas de baixo poder aquisitivo, que dificilmente conseguem ascender na vida. Mas tu é um exemplo de que isso é possível. E com a tua obstinação, teu caráter, tens levado para milhares de crianças essa mensagem de que a vida pode ser melhor e que tem que acreditar, tem que lutar apesar de todas as adversidades. Um grande beijo no teu coração, continua nessa luta. Hoje, depois de passar por todas as adversidades possíveis e imagináveis, és um empresário de sucesso, é um escritor consagrado, patrono de inúmeras feiras de livros espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Acho que tens ainda um longo caminho pela frente e pode sempre contar comigo, porque tu é um lutador, tu é um guerreiro e aqui os nossos moinhos são reais. O que dizer, né, do Beto, né? O Beto é uma pessoa também que Deus botou na minha vida. Ele é advogado, trabalha na cultura. É importante a cultura, né? Porque a cultura, além de ser a identidade do seu povo em diversas expressões, é vetor de economia, né? Então, o Beto, ele é conselheiro de cultura, agora é meu colega, e o Beto é uma pessoa que se dedica, sabe? É um homem que podia ser rico pelo conhecimento que ele tem, pela capacidade profissional que ele tem, mas ele escolheu um caminho que nem eu, se dedicar mais ao próximo, se dedicar mais às pessoas que sofrem vulnerabilidade social. E resolvemos esse caminho. E nós acabamos nos encontrando através da cultura, através do cinema. E faz muitos anos que eu tenho o Beto como um amigo e como um irmão. Ele é um verdadeiro incentivador também, né? Comungamos dos mesmos pensamentos, dos mesmos objetivos e projetos sociais. E agradeço muito por ter o Beto como amigo e como irmão. E como incentivador, que ele sempre me incentivou, desde o segundo, terceiro livro
né, desde o primeiro livro, né, que eu deveria continuar, que eu teria muito a ofertar e a dar para nossos jovens e as nossas crianças de hoje. Obrigado, Beto, pelo depoimento e obrigado por seres meu amigo. Como vocês podem perceber, nós teríamos conteúdo para 3 dias de programa Memórias. Mas temos apenas 1 hora. Jorge, muito obrigada pela sua participação e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, espero que tenhamos muita oportunidade como essa. Espero que tenhamos plantado uma sementinha lá no coração e na mente de quem vai nos assistir e de quem vai nos ouvir. Que nós podemos viver num mundo melhor. Muito obrigado. Amém. E para você que nos acompanhou até aqui, uma ótima semana, um excelente início de semana e gratidão. Tchau, tchau. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.